O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso bondoso e maravilhoso Pai Celestial, está conosco. E neste programa, no ar desde São Paulo, há mais de 38 anos, na Alvorada FM, como agora, 97.9, para mais de 30 cidades aqui no Centro-Oeste, Goiás, a partir da cidade de Rialma. Então, há mais de 12 anos. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Escola Bíblica Dominical, portanto, aula de Bíblia. Amigo, também amiga, preparando rapidamente o seu caderno, a sua caneta, para anotar daqui a pouco várias passagens encontradas na Santa Bíblia, alusivas à continuidade dessas aulas bíblicas sobre o profeta Moisés. E o pensamento, aqui com todo respeito, ensinando e não denegrindo, das testemunhas de Jeová, que com toda sinceridade, porém equivocadas, anunciam na sua literatura, reuniões para estudos da Bíblia, Salão do Reino, nas residências de portão em portão, que os 10 mandamentos são lei mosaica, lei do Moisés. Errado. Isso vem do nosso Deus, então, como atesta a Bíblia Sagrada. Já expliquei isso em 2 programas anteriores. Hoje, então, o prosseguimento disto, que foi Deus quem escreveu em tábuas de pedra no Monte Sinai, perante Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, e não o Moisés. A propósito, eu explicado, lembra-se, a única parte bíblica a qual Deus não inspirou alguém, profeta algum, a escrever, foi, no caso, porque continua sendo o decálogo, os 10 mandamentos. Outras partes encontradas na Bíblia foram escritas, várias por Moisés, Josué, então Davi, os Salmos, os Evangelhos, etc., as cartas paulinas, isso compondo os 66 livros da Bíblia, essencialmente canônicos, inspirados por Deus, pelo nosso eterno e bondoso Pai Celestial. Vem enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor, pois do céu poder derrama pra salvar o pecador. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação.
Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, crê em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus, mas confiando, e feliz então serás. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Alvorada FM 97.9, para mais de 30 cidades aqui em Goiás, a partir da cidade de Rialma, onde situa-se este tão nobre, antigo e glorioso prefixo DJM 810, alguns anos FM, Alvorada FM 97.9. E aqui Demilson Carvalho, jornalista, escritor, historiador, heresiólogo, vaticanólogo, papólogo, apologista e professor de Bíblia e religião, com humildade, porém na plena competência que advém dos dons que o nosso Deus, pelo Espírito Santo, agracia a mim
e a provavelmente milhões de outras pessoas, não somente quanto à membresia da minha igreja adventista do sétimo dia, porém, noutras denominações, com certeza, evidentemente. Bom, ainda tenho aqui ao meu lado, na verdade já está nas minhas mãos, este livro, capa verde, das Testemunhas de Jeová. Não é crítica e relatório, aqui está literatura pública, rádio também, claro. Editado em inglês e em português. Em 1965, aqui está o título do livro, evidentemente na capa onde leio. Coisas em que é impossível que Deus minta. Concordo. Deus não mente em coisa alguma, na verdade. Na realidade, não há possibilidade para Deus praticar mentira. O diabo é o pai da mentira, e uma passagem bíblica em Isaías diz: seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Eu não quero ser mentiroso, portanto estou aqui com a Bíblia aberta para logo ser lida dentro deste assunto e fielmente explicado. O importante é que você anote cada passagem, você amigo, prezada amiga, que eu cito, leio e explico. Em outra ocasião, pega aí suas anotações, caderno com uma folha avulsa, abra a Bíblia e ore, pedindo a Deus mais luz, mais esclarecimento, diretamente do Espírito Santo da Bíblia, pela sua própria inteligência e interpretação de textos sobre tais assuntos que eu tenho explicado no rádio de São Paulo há mais de 38 anos. Então aqui no capítulo 13, número 13, na página, início do capítulo, não, 270 em diante, está assentado. O capítulo dessa página em diante, mas o título está aqui na página 270, onde leio. É a pergunta das Testemunhas de Jeová, a minha e você. Pergunta ao povo católico, evangélico, pentecostal, neopentecostal, etc. Aqui está. Está sujeito, ou seja, o pronome oculto, mas tudo bem? Você está sujeito aos 10 mandamentos de Moisés? Errado. Moisés não deu mandamento algum por si, mesmo algo rabiscado no livro da lei, o qual Deus ordenou que ele escrevesse, dando ao povo estatutos, mandamentos e regras, mas tudo veio do nosso Deus e não do Moisés. Moisés não foi legislador, como alguns escrevem e pregam e creem e divulgam erroneamente. Moisés não foi legislador do nosso Deus, o Pai Celestial. Moisés foi escrivão, apenas humildemente escreveu o que Deus ditou a ele. Só que Deus não ditou a Moisés os 10 mandamentos para que ele escrevesse, e sim Deus falou, e posteriormente ainda no Monte Sinai, Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. Isso está claríssimo na Bíblia, já expliquei isso a fundo, lembra-se, o decálogo, os 10 mandamentos. Bom, está sujeito aos 10 mandamentos de Moisés? Minha resposta é dupla. Primeiramente, não, porque eu não tenho na Bíblia 10 mandamentos de Moisés. Agora, está sujeito aos 10 mandamentos que esse mundo já chama de Jeová, e católico Javé e Yavé, embora erroneamente, mas já expliquei isso a fundo, hoje não tratarei disso. Sim, pela graça do nosso Deus, eu, Demilson Carvalho, estou sujeito aos 10 mandamentos do nosso Pai Celestial. E o Cristo confere isso em João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bom, primeira passagem bíblica refutando essa ideia falsa, herética, quase, ou na verdade até diabólica, que os 10 mandamentos têm autoria de Moisés. Moisés foi um servo, nosso Deus, tremendo, digno de imitação, claro. Porém, Moisés não nos deu o decálogo, os 10 mandamentos, e sim o nosso Deus, Pai Celestial, Criador e Redentor. Primeira passagem bíblica esclarecendo esse assunto, refutando a heresia, exaltando a verdade. A verdade está na Bíblia, Deus é verdade, a Bíblia é verdade, etc. Bom, anote, aula de Bíblia. João 1, versículo 17, passagem recorrente nessa série. Anote, mesmo que já tenha notado em outras aulas do domingo passado para trás. Anote, Evangelho de João, você não notará a palavra Evangelho, claro, apenas isso. João 1, versículo 17. Anote, aula de Bíblia, vista sério. Última chance, anote. João 1, versículo 17, onde leio, dizendo Cristo inicia a leitura. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Lembrando que nenhum versículo bíblico atinente a qualquer assunto é completo em si,
Então depende de um versículo aqui, outro ali, outro acolá, mas dentro do assunto, por tópico, sem fugir do tema. É o que tenho feito, não? Como se percebe, prestando atenção e notará que esta aula é assim, dentro do assunto, sem fugir do tema. É claro que João 17 não é conclusivo sobre isso, então há mais passagens, anote a próxima, vem do Cristo também, anote. Lucas 24, versículos 27 e 44. Então, já tenho aqui a Bíblia aberta nisso, aqui na vizinhança de João capítulo 1. Então, mais uma chance para que você anote. Que rápido aí na anotação. João já foi, não? Agora é Lucas. Lucas capítulo 24, versículos o 27 e o 44. Última chance, anote. Lucas 24, versículos 27 e 44. Inicio a leitura. Alguém anotou? Levando a sério, mais uma hora de Bíblia tem mais bênçãos do nosso Deus. Inicio a leitura. Lucas 24, 27 e 44. Finalmente leio. E começando por Moisés, o Cristo, dando uma aula de Bíblia a discípulos que até então não criam na sua ressurreição, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lembrando brevemente, embora esse não é o assunto principal, que a Bíblia nunca se chama de lá Velho Testamento e cá Novo Testamento, não. Existe sempre de Escrituras. Então a Bíblia são as Escrituras, ou as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, tema para outra ocasião. Por agora, como eu tenho dito, apenas prossigo. Então mais uma passagem, assim, ainda em Lucas 24, quase esqueço, desculpe. Ainda em Lucas 24, agora versículo, mas não sei, você notou, 44. Lucas 24, 44, leu, ainda o Cristo dizendo: Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Ai, e agora? Então existe uma lei de Moisés? Moisés foi legislador? Entrou em contradição? Não! Como veremos na sequência. Atento, anotando, cada passagem que eu cito, leio e explico. E começando por Moisés, 44. Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Daqui a pouco, esquecimento bíblico e não meu, porque a lei de Moisés, a lei é do nosso Deus e não do Moisés. Agora Lucas 24, agora o 27 e 44 já foi, tudo bem. Agora anote a próxima. Deuteronômio 31, 24 a 26. Deuteronômio capítulo 31, 24 a 26. Seja rápido aí anotando. Depois você abrirá o caderno ou pegará o papel com as suas anotações e conferirá se o que eu expliquei certo ou errado. Eu quero aprender. Se alguém entende que eu explico errado, contate-me, quero aprender. E eu pedirei perdão aos meus ouvintes e darei até seu nome, honra você, palmas. Então eu explicarei corretamente, tendo uma aula de Bíblia honesta, completa, dada por você. Por enquanto não tem acontecido isso nesses meus 38 anos de rádio. Nunca alguém tentou refutar-me, rebater-me, nunca. Uma vez uma pessoa tentou lá em São Paulo, sobre o inferno, a alma imortal ou não, e não conseguiu. Metade da igreja, quase metade, ele relatou isso no rádio. Eu estava lá, quando terminou o programa, Rádio Morada do Sol AM, 1960, São Paulo, e ele vinha com o dele, da igreja protestante de São Paulo. Então ele contou que, pelas minhas explicações, ele falou, infelizmente, quase a metade da minha igreja não crê mais em inferno eterno, imortal, como adventista. Oh, glória, aleluia! É o poder da Bíblia, não meu, não da igreja adventista, o testemunho de Jeová, não, é o poder da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, exceto no decálogo, claro, como tenho explicado. Então, próxima passagem, anote. Êxodo 24, Deuteronômio, desculpe. Deuteronômio 31, 24 a 26, anote. Já encontrei isso aqui na minha Bíblia, anote. Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio 31, versículos, anote, 24 a 26, Deuteronômio 31, versículos 24 a 26, alguém anotou? Parabéns, iniciou a leitura.
Quando Moisés acabou de escrever, Moisés escreveu, não? Moisés era escrivão e não legislador. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras que ele inventou, será? Não inventou palavra alguma. Todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Não é que Deus seja contra o povo, contra aqueles lá hebreus e contra nós, não. Deus é a nosso favor. Contra significa, quando erramos, Deus se torna contra, inimigo, mas Deus nos orienta para que acertemos pela sua graça. Ele nos perdoa quando a confissão de qualquer pecado cometido, Deus perdoa prontamente. Mais uma passagem, então anote. Êxodo 24, de 1 a 7. Regredindo do Deuteronômio para Êxodo, segundo o livro bíblico, vem após o Gênesis, não é isso? Estou indo com a Bíblia em Levítico, folheando, já encontrei. Eu tenho colocado em cada local onde devo ler o famoso, onde devo ler o famoso papelzinho marca-página, já ajudou mais uma vez. Então já tenho aqui a Bíblia aberta nisso, anote. Êxodo 24, versículos 1 a 7. Êxodo 24, calma aí, meus cavalos, está embananado? Desculpe. Êxodo 24, 1 a 7, iniciou a leitura. A confirmação da aliança. Depois disse a Moisés, sempre Deus orientando Moisés. Depois Deus disse a Moisés: subi ao Senhor tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorar de longe. E só Moisés se achegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo que Moisés desceu do monte, como eu disse no programa passado. Moisés subiu e descia do monte Horebe, no Sinai, deserto do Sinai. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, palavras do nosso Deus, e não do Moisés, do Senhor, e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu, sim, Moisés, escrivão, copista e não legislador. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Palavra de quem? De Moisés? Não, do Senhor. E tendo se levantado pela manhã, de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios pacíficos, eu ia ler no pacificador, mas tudo bem, dona mesma, pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs sobre bacias, outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos fielmente. O povo pensava que obedeceria por si, no poder próprio. Não, nem eu, nem você, melhor cristão, não consegue obedecer a Deus por si. Há que se ter a operação da graça pelo Espírito Santo, nos convertendo, nos transformando, santificando. Então Deus nos apoia, nos orienta no seu caminho. Quando erramos, se era conhecimento disso e confissão verdadeira, gerada pelo Espírito Santo, Deus perdoa instantaneamente. Nunca deixe para uma hora depois, por estar morto e perdido. É no momento que Deus perdoa, Deus seja louvado, não? Mais uma passagem, anote. Agora sim. Deuteronômio 4, 5 e 14. Saindo do Êxodo, vindo para Deuteronômio, parei em Levítico, então encontrei. Que Deuteronômio vem após Levítico, já encontrei. A passagem, anote. A passagem é Deuteronômio capítulo 4, o versículo 5 e o versículo 14. Deuteronômio 4, 5 e 14. Anotou? Parabéns. Então inicio a leitura. Deuteronômio 4, 5 e 14. Aqui está escrito: vede, temos ensinado estatutos e juízos. Quem está falando isso é o povo hebreu? Moisés está falando. Moisés é um professor de Bíblia como eu, é muito mais claro, sem dúvida. Vede, temos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides para possuir, além do Rio Jordão, não?
Então o versículo 5 já foi, agora o versículo 14, leio. E o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Ou seja, mesmo o livro escrito por Moisés, por ordem do nosso Deus, por ensinamento do nosso Deus no Monte Sinai, o qual Moisés escreveu e colocou, conforme Deus pediu, ordenou, ao lado da arca e não dentro da arca, porque na arca somente estava do decálogo. Mesmo este livro, embora apelidado pelo povo hebreu com o passar do tempo, já bem logo ali naquele início disso, livro de Moisés, não era do Moisés sim, da aliança do nosso Deus, aliança feita por Deus por intermédio do mediador Moisés, escrivão, copício, não legislador. Maravilha, não? Então agora Neemias, bem adiante, Neemias 8, de 1 a 9, passagem muito significativa, muito profunda, anote, é importantíssimo que você leve isso a sério, anotando cada passagem que eu cito, leio e explico, e já encontrei a passagem que devo ler agora. Anote, mais uma chance. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 9. Neemias 8, de 1 a 9, anotou? Parabéns, iniciou a leitura. Esdras lê a lei. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei do Moisés. Então aqui, uma das passagens, são poucas, mas algumas, onde se apelida o livro da lei de Moisés. O povo foi que deu esse apelido, e não Deus. Importante, Deus respeitou isso, tudo bem? Lembrando que então, essa lei, não autoria de Moisés, apenas copia-se escrivão. Prossigo lendo. Livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aqui já se mata charado, não é? Se bem que não é charado, realidade impressionante, teologia profunda, bíblica, não sou teólogo, apenas professor de Bíblia com humildade, claro. Livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, embora o livro apelidado pelo povo hebreu, livro da lei de Moisés, mas veio do nosso Deus, como neste versículo está plenamente assentado, não é isso? Prossigo lendo, que o certo é, como eu relatei, a passagem completa é Neemias 8, de 1 a 9. Reinicio a leitura, sem comentário, interrompendo isso, direto. Esdras e a lei. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o povo foi quem diz que o livro é de Moisés, e não Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, congregação mista, não? E perante todos os que podiam entender o que ouviam, que criança com idade não entendia, não? No primeiro dia do 7º mês, leu nela, de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei do nosso Deus, e não de Moisés. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Talvez ali que os senhores não vissem em tempo católico evangélico ter um púlpito, não é pentecostal, maravilha. Ali a pessoa apoia a Bíblia e fica ali postada, sem precisar segurar a Bíblia na mão, que dificulta, né, nas mãos. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que tinha sido feito para esse fim. Ficou mais alto, não havia amplificação de som, caixa de som, microfone e tal, facilitou. Então, estavam em pé junto a ele, à sua direita, tais pessoas: Matetias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maasés. E à sua esquerda, Pedaías, os principais, não? Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E o abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, no respeito, não? Eu tenho de criança aqui em Goiás, quando entrava o professor, entrava na sala de aula, um diretor ou diretora,
preceptor e tal. Então a gente ficava em pé. Talvez em alguma escola ainda existe esse respeito, não? Prosseguindo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Está escrito aqui: amém, amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Oh, glória, aleluia, amém. Mais uma passagem, anote. Desculpe, eu prometi que leria esse comentário, mas esqueci. Mas não é rede que eu falo. Comentário é bom, necessário, com honestidade, como eu tenho feito, não é? Mais uma passagem, anote. Eu li até o versículo, teria que ser até o versículo 9. Sim, até o versículo 9. Neemias 8, 1 a 9. Eu parei no 8, então eu completo a leitura, permita-me. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, chorava de emoção, sentindo o Espírito Santo, de arrependimento por pecados, mundanismo e apostasia e rebeldia contra a lei do nosso Pai Celestial. Prossigo mais uma passagem, Levítico 7, 37 e 38, regredindo do Neemias para Levítico. Estou quase encontrando, tantos papeizinhos marca-páginas acabam atrapalhando um pouco, mas já deu certo. Então anote, Levítico capítulo, e agora? Sim, Levítico 7, 37 e 38, Levítico capítulo 7, versículos 37 e 38, alguém levando a sério mais uma hora de Bíblia, anotou? Parabéns, fico feliz por isso. Então inicia a leitura, Levítico 7, 37 e 38. Essa é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das congregações, do sacrifício, das ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés. Que ordenou? Moisés não, Deus ordenou. Que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia que mandou que os filhos de Israel oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. No deserto do Sinai. Calma, Deus Carvalho. No deserto do Sinai. Mais uma passagem, anote. Segundo Crônicas 34, versículo 14. Segundo Crônicas 34, então bem adiante. Estou aqui folheando a Bíblia e já encontrei, felizmente, papelzinho ajudou. Mais uma vez, como sempre, ou quase sempre. Anote. Segundo Crônicas 34, apenas o versículo 14. Segundo Crônicas 34, versículo 14. Você notou? Parabéns, eu leio. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Oh, maravilha! Coisa impressionante é a veracidade da Bíblia, palavra do nosso Deus, aqui por inspiração, claro. Moisés escreveu isso. Maravilha, não? Bom, repito, isso é fortíssimo. Segundo Crônicas 34, versículo 14. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Foi achado, perdeu o livro, mas foi achado, graças a esse Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Não lei de Moisés, lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Amigo também, amiga, isso lembra vocês, já falei amiga, então no plural, lembra você, João 1, versículo 17, primeira passagem nessa aula de Bíblia, recapitulando aquele decoro salteado que você notou, João 1, 17, a mesma coisa, a lei, dizendo Cristo, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Então a lei dada por intermédio de Moisés, dada por Deus. Moisés não deu a lei ao povo, foi Deus por intermédio de Moisés, o copista, o escrivão, o interlocutor entre Deus e o povo hebreu. E, enfim, prossigo, mais uma passagem. Desculpe, mais uma passagem. João 8, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 8, já
quase, porque eu estou em Lucas, então um pouco adiante. Agora sim, encontrei. Então você tem mais uma chance, anote. João capítulo 8, de fato encontrei. Papelzinho que ajudou mais uma vez. Marca páginas. João 8, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Onde está sentado. É que trouxeram aquela mulher pega em flagrante adultério para que o Cristo ordenasse ou consentisse o apedrejamento. Então, aconteceu isso aqui, palavras do Cristo, aquele povo lá assassino. Na lei, certos fariseus. Na lei nos ordenou Moisés. Não foi Moisés, foi Deus. Como veremos na sequência. Percebe a importância que você anote cada passagem que eu cito e explico, sem fugir do assunto? Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres e prostitutas adúlteras sejam apedrejadas. Ora, que dizes tu? Que dizes? Então, fariseus dizendo que Moisés ordenou o apedrejamento de mulher adúltera. Não foi Moisés, foi Deus. Como veremos na sequência, note. É assim um versículo aqui, outro lá. E assim se faz o contexto, a luz da Bíblia sobre determinado ponto, como agora está acontecendo essa luz para o mundo, que não sou eu, é a Bíblia. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra, Deus, a Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Então, agora próximas duas passagens, confirmando João 8, versículo 5, anote. Primeira delas, Levítico 20, versículo 10. Estou regredindo aqui bastante, do João para Levítico. Eu até não pensei no papelzinho, mas por coincidência, ou providência, caiu uma folha apenas uma folha adiante. E o papelzinho estava aqui, mas não foi necessário nessa vez. Foi, mas não precisa, deu certo assim mesmo. Então anote, Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10, anotou para vez, eu leio. Levítico 20, versículo 10. O homem que se deitar, aqui Deus falando a Moisés foi o copista e escrivão, mas ordem, lei do nosso Deus. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, a misericórdia. Misericórdia. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Ambos certamente serão mortos. O homem que foi estuprador e a mulher que consentiu. Talvez não foi estupro, se ela consentiu, aí não é estupro. Mesmo hoje não é. Também no Brasil não. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Próxima passagem, que é a confirmação dessa, não que tal passagem careja de confirmação, mas é idêntica, anote. Deuteronômio 22, versículo 22. 22 para lá, 22 para cá. Anote. Deuteronômio 22, caiu o número, tem que ser adiante, agora sim, deu certo, anote. Mas a chance para você é bom, anote. Deuteronômio, capítulo 22, versículo também 22. Anotou? Parabéns, então, levando a sério mais uma aula de Bíblia, então leio. Deuteronômio 22, 22, leio. Se o homem for achado deitado com uma mulher casada, assim, na verdade a passagem é outra. É o segmento para apedrejamento, mas agora não é com a mulher do seu pai, e sim casada. Se um homem for achado deitado não para tirar uma soneca, né? Não, adultério, não que é adultaria. Adultério. Acabei de criar uma palavra que não existe, então retiro, esqueça, não? Não existe tal palavra adultaria, é adultério. Desculpe. Se o homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. E não vale a pena, hein? Não vale ainda, não vale. Ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher casada, e a mulher, assim extirpará o mal de Israel. Portanto, sempre foi, continua sendo um terrível mal, o homem levar a mulher casada para um motel, que seja debaixo de uma árvore, no meio de um rio, quando não há pessoa por perto, e ali fazer sexo com ela. É prostituição, adultério. E tem dado morte, vingança. Quantos casos você vê, talvez, assistindo algum programa policial, um programa de policial, jornalismo policial, televisão, né, como Datena já era, né, o filho dele, o Joel, teve Bandeirantes, o Brasil Urgente, veio quando uma espiada, mas crime, não, mas eu sou jornalista, então tenho que estar informado, não? Aí o camarada fica sabendo que a mulher dele foi para o motel com outro, contratou um detetive, ou alguém dedurou, entra ali, mete bala e mata todo mundo, tenta matar todo mundo, coisa terrível, não? Então cuidado, isso é perigosíssimo. Dá rolo.
Cuidado, assassinato, homicídio, cuidado. O feminicídio, não. Então, mais uma passagem, anote. João 7, 19 a 24. Evangelho de João. Então, saindo de lá e vindo para cá, evidentemente, olhando aqui a Bíblia, que tantos papelzinhos, eu não sei em qual deles está a passagem, vou testando, e testei e deu certo. Não, estou em Lucas. Realmente o papelzinho agora atrapalhou para o que eu preciso, para o momento, que é João. É mesmo? João, desculpe, 7, 19 a 24. Encontrei. João 7, 19 a 24. Quer dizer, eu encontro o papelzinho e neste local onde está o papelzinho marca-página está a passagem. Mais uma vez aconteceu isso. Então, mais uma chance, anote. João capítulo 7, 19 a 24. João 7, 19 a 24. Inicio a leitura. Não vos deu Moisés a lei? Sim, a lei foi dada por intermédio de Moisés. João 17, e aquela passagem lá que você anotou. Não vos deu Moisés a lei? Quer dizer, o intermediário, porque quem deu a lei foi Deus e não Moisés, para o povo. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, nenhum de vós a pratica. Por que procurais matar-me? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: estás possuído por demônio. Quem procura matar-te? E eram eles, mentirosos, fingidos, demagogos, hipócritas, safados, assassinos. Disse Jesus, quer dizer, isso não está escrito, mas por minha conta deu certo. Não retire uma palavra, um predicativo, um adjetivo. Disse Jesus: fiz um milagre e todos vos admirais, porque Moisés vos deu a circuncisão, que não foi Moisés, foi Deus. Abraão em diante, até a morte de Cristo na cruz, a circuncisão dada ao povo hebreu, obrigação, estatuto perpétuo, perpétuo sim, para do Abraão até a morte de Cristo na cruz, claro. Porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, desde Abraão, não? No sábado, circuncidais um homem. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, ou seja, lei do nosso Deus Criador, não de Moisés, por que vos indignais contra mim, por ter curado o homem todo no sábado? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, quem conhece o assunto da circuncisão, desde Êxodo e outras passagens lá, Antigo Testamento, sobre isso, sabe que Abraão foi circuncidado adulto, porém foi dito a Abraão para que ele transmitisse isso ao povo hebreu, que o menino, mulher não, claro, porque mulher não tem pênis, ali tipo a atual cirurgia chamada fimose, a carne ali que cobre o prepúcio, não era só quando havia defeito, sim para todo mundo, quer dizer, todo menino, ao 8º dia de nascido, até o Senhor Jesus, que não era senhor ainda, menino, foi circuncidado no templo pelo sacerdote, seus pais o levaram quando ele fez 8 dias de nascido. Ali foi que foi dado a ele, diz a Bíblia, o nome de Yeshua, em hebraico, em português, Jesus. Interessante, não? Então, ao 8º dia, o menino, o macho, era circuncidado. E quando caía no sábado, 7 dias da semana, quando então os pais, ou o pai ou a mãe, levavam o bebê, porque havia o pai havia morrido, ou a mãe, o menino, 8º dia nascido ao templo, para ser circuncidado pelo sacerdote. Sacerdote de plantão que fazia isso. Uma pedra, não havia, enfim, bisturi para cirurgia e tal. Sem anestesia e tal. Mas Deus guardava que não dava infecção, coisa assim. Então, até o menino Jesus foi circuncidado. Então, se o 8º dia do menino cair no sábado, então o menino tinha que ser circuncidado. Não poderia ser na sexta-feira, não poderia ser no primeiro dia, hoje chamado domingo, embora erroneamente. Tem que ser naquele dia. Senão o pessoal incorria em desagrado do nosso Deus. E caía no sábado e daí. Então o sacerdote violava o descanso do sábado. Trabalhava, mas na obra do nosso Deus, circuncisão, prescrição do nosso Deus. Então não era pecado. Como pastor da minha igreja, ele é assalariado, admitia 7 por dia. Só que ele não recebe o pagamento no sábado. Sábado não cai no Pix ou Lerite, enfim, dinheiro na conta dele. Não, no outro dia. E ele também não vai ao mercado para comprar, fazer compra no sábado. Tem 6 dias para isso. Nós guardamos o sábado e não mais circuncisão, então quanto a isso estamos tranquilos. Mais uma passagem, anote. Então o Cristo denunciou que aqueles judeus
fariseus hipócritas, não guardavam a lei de Moisés, que tanto defendiam, idolatrando Moisés, mas não respeitavam Moisés, escritos mosaicos, como veremos daqui a pouco, numa passagem bem mais impressionante, profunda, sobre isso. Anote a próxima, anote, a hora de Bíblia ainda, claro, anote. João 5, 45 a 47, ainda no Evangelho de João, facilitou, questões 8, estou regredindo poucas folhas, já encontrei, então anote, mais uma chance para você, anote. João capítulo 5, João 5, 45 a 47, mais uma chance, anote. João capítulo 5, versículos 45 a 47, anotou? Parabéns, iniciou a leitura. Dizendo Cristo, aqueles fariseus hipócritas, demagogos e assassinos, filhos do diabo, disse o Cristo, em João 8, 44, João 8, 44, leio aqui em João 5, 45 a 47. Não penseis que eu vos acuso perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, creis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque idolatrava Moisés, quase como um Deus Moisés, mas não criam de fato, de direito, nas profecias mosaicas do Moisés sobre o Cristo, o Messias. Que impressionante! Será que nós cremos? Será que nós, adventistas, cremos realmente no quarto mandamento para guardar o sábado? Será que temos guardado corretamente o sábado, como prescreve a Bíblia, sobre o pensamento, palavra e o ato do pôr do sol, e não da meia-noite, claro? E eu prossigo aqui, é advertência da minha própria igreja. Não sei quantos irmãos da minha igreja me ouvem, talvez seja minoria, talvez ninguém, que temos desprezado muito, enfim, palavra da verdade, mas eu não fico triste, eu fico, mas eu não pesquisei, não sei, mas eu creio que alguns não me ouvem assiduamente, porque eu sou adventista há mais de 52 anos, e Deus me trouxe São Paulo de volta à minha cidade, Séries, estamos na Alvorada da Rialma há mais de 12 anos, eu preciso fazer a divulgação, né? Ajude-me a divulgar. Se é um vizinho, parente adventista, diga, olha, há um irmão na sua igreja no rádio, tem ouvido? Não, então que vergonha, pai, passa vergonha, liga o rádio, ouça, na sua igreja. Ele, o adventista, 7 por dia há tanto tempo, não? No rádio, esforçando no evangelismo, então dê valor, divulgue a vizinhança e tal. Bom, mas aqui não é lamento, quase, não é? Tudo bem, mas uma passagem, assim eu já citei, não? Mas não li ainda. João 5, será que eu li? Acho que, se eu li, relerei, não é? No futuro é relerei. Talvez para não existe, mas acabei de criá-la. João 5, 45 a 47, parece pequenininho, não é? Mas tudo bem. João 5, 45 a... Não li. Agora sim. João 5, sim eu li, como, de qualquer forma, repito, tudo bem, faz bem, não mal. João 5, 45 a 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, creis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Sem comentário, próxima passagem, anote. Lucas 16, versículo 29. Alguém diz, é a parábola do rico e Lázaro? Parábola não, parábola um alvo errado, é fábula, parece que eu sou o único que tem esse entendimento, talvez poucas outras pessoas, que até aprenderam comigo, não é alegoria, não é símbolo, não é parábola, impossível que isso seja parábola, é fábula, como em Juízes 9, árvores conversando, árvores não conversam, motos não conversam, dois aqui dessa fábula, o rico e o Lázaro, motos, inconscientes, pessoa viva fala, como estou falando, tem muito, não? Graças a Deus, palavras, nosso Deus. Morto não fala, porque não pensa. Primeiro vem um pensamento, depois a palavra, depois e a escrita, coisa assim, que maravilha. Então a próxima passagem é essa, já citei, não? Assim, Lucas 16, versículo 29. Lucas capítulo 16, folheando a Bíblia, e aqui deve estar o papelzinho, e está. Retiro o papelzinho, retirei, então inicio a leitura. Mais uma chance, anote. Lucas, não lerei toda a fábula, não é necessário, apenas este versículo. Lucas 16, versículo 29. Alguém notou? Parabéns, inicio a leitura. Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então aqui,
Os 5 irmãos, nessa fábula, claro que isso não aconteceu, isso aqui não foi realidade, é apenas uma ilustração da verdade sobre salvação e perdição e tal. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, os escritos do Moisés, Gênesis, Levítico, Número, parte do Deuteronômio, já que o final do Deuteronômio foi escrito por Josué, coisa assim. Então, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E nós temos a Bíblia completa, não apenas a Torá, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés, final do Deuteronômio, claro, Deuteronômio, de Josué, enfim, nós temos a Bíblia toda, 106 livros, temos dado crédito, temos ouvido na consciência, quando ouvimos a pregação verdadeira, como essa, que não é pregação, mas é aula de Bíblia, mais do que pregação, é aula de Bíblia, ensinamento para a salvação. Temos dado crédito à Bíblia, você amigo católico tem dado crédito à Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como fica tão impressionante, não? Ouvir Moisés, os profetas, que o rico da fábula pediu, envia Moisés, ressuscite-o, envia o Moisés não, desculpa, o Lázaro, não, o mendigo Lázaro, para que eles evangelizem meus 5 irmãos da casa do meu pai, porque eles ouvirão o que ele disse. Não, se não ouve Moisés profeta, tampouco acreditarão, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Tem Moisés profetas que os ouçam. Então a pessoa deve crer é na Bíblia, tem que crer, tem que crer é na Bíblia. Sim, ouve o padre na missa, vê pregação maravilhosa. Eu já ouvi padre dizendo coisa maravilhosa, que eu chorei de emoção, Praça 6 em São Paulo, num domingo à tarde, depois de 17, 18 horas, na missa, fiquei na porta lá, e ouvi o padre, aquele padre foi inspirado pelo Espírito Santo, fui muito beneficiado pela palavra daquele padre, né? Talvez a homilia, uma coisa assim, na missa lá, enfim, maravilha. Mais uma passagem, anote, 2 Crônicas 20, versículo 20, a última, se não a penúltima nessa aula de Bíblia, anote, 2 Crônicas 20, eu sei de cor, mas faço questão de ler, e estou folheando aqui a Bíblia, já encontrei, tudo bem, anote, mais uma chance, anote, rápido aí, anote, 2 Crônicas 20, versículo 20, pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa, saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Moisés foi um profeta cheio do Espírito Santo e profetizou que viria um profeta como ele, muito maior, claro, o Cristo. Está em Deuteronômio 18, que cumpriu-se no Cristo, profeta, o Cristo como profeta, anunciado pelo profeta Moisés. Coisa maravilhosa, não? Crer no nosso Deus para estarmos seguros pela leitura, entendimento da Bíblia e obediência à Bíblia, é graça ao nosso Deus, através do Espírito Santo, que deva habitar em nós, para nos tornar firmes na palavra do nosso Deus, na Santa Bíblia. Não é isso? Amém.
Pela graça do nosso Deus e dos membros da AMAR, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo, explicando fielmente a Bíblia. Deus abençoe a você e a sua família.